Olá, mais uma vez aqui com Questão de Pele e é um prazer ter vocês aqui comigo nessa temporada de podcasts. Então, nosso espaço aborda vários assuntos atuais e para isso a gente tem a participação de convidados, profissionais de saúde, formadores de opinião e até pacientes. Sigam na plataforma no Instagram, Questão de Pele, e estamos em todas as plataformas digitais, Google Podcast, Spotify, YouTube e Deezer. Então, o assunto de hoje é extremamente interessante e para isso eu estou recebendo dois convidados aqui presentes. Uma é uma grande influenciadora digital, minha paciente há alguns anos, linda, agora está correndo e adora o assunto que eu vou falar. O outro convidado é maquiador, fotógrafo, cenógrafo, que é o Binho Dutra e Cris Salles. Prazer receber vocês aqui. Prazer é todo nosso. E a convidada especial, doutora Gabriela Schwartzman, cirurgiã plástica, que tem um longo currículo. A doutora Gabriela está em Ribeirão Preto, é chefe da cosmiatria da residência de cirurgia plástica do Hospital de Ribeirão Preto, ligada à USP. Então, a doutora Gabriela é palestrante nacional, internacional, tem uma larga experiência não só com cirurgia plástica, mas procedimentos minimamente invasivos. E foi, assim, a pessoa que eu escolhi para falar desse assunto, porque foi quem fez o meu primeiro procedimento, né, Gabriela? Então, doutora Gabriela, bem-vinda. E cuidar de você, Aninha. Doutora Gabriela e eu vamos falar um pouquinho dos lábios, do rejuvenescimento do complexo labial. E ela, quando eu estive em Ribeirão Preto, foi quem fez meu primeiro preenchimento labial, que foi maravilhoso. E a gente tem que esclarecer algumas dúvidas, que esse é um assunto que traz muitas dúvidas no consultório. Nós temos pacientes que têm muito medo, por medo de transformações e não querem fazer o preenchimento labial, até necessitando, e outros que às vezes não necessitam e que a gente precisa educar para que ele entenda que existe todo um conjunto de estruturas na face que precisam conversar bem, né? Então, principalmente quando aqueles pacientes se veem de perfil, eles conseguem ver que há uma relação estreita entre a fronte, nariz, lábio, queixo, e o lábio ele deve ter uma proporção ideal para aquele tipo de face, né? Para que a gente não olhe para o paciente e veja só a boca, né? Porque a gente tem visto muitos casos de pacientes que estão com exageros, né? Que até trazem, refletem uma face mais envelhecida, pacientes jovens que às vezes exageram muito no volume. Além disso, a gente pode abordar o lábio não só através do preenchimento com ácido hialurônico, mas também cirurgicamente. E aí a doutora Gabriela vai falar um pouquinho sobre isso, quando optar para a cirurgia, quando optar para fazer um preenchimento com ácido hialurônico. Isso é uma coisa interessante, né, Aninha? Porque a interface, né, entre os procedimentos cirúrgicos e minimamente invasivos, ela tem uma linha muito tênue e muitas vezes as pessoas confundem. Eu costumo dizer que quando a gente precisa de reposição de volume, a gente pode ir tanto para um lado quanto para o outro. A gente pode ir para a cirurgia, por exemplo, para a lipoenxertia, ou a gente pode ir para o ácido hialurônico. Então, são áreas em que a gente pode optar pelas duas situações. Quando a gente quer um contorno bem definido, por exemplo, aquele contorninho, né, aquele voluminho delicado, gente, o ácido hialurônico ele é muito mais eficiente, por exemplo, do que a cirurgia. A gente consegue, né, mimetizar uma densidade de tecido com ácido hialurônico que a gente não consegue com cirurgia. E tem situações em que a cirurgia é insubstituível, quando a gente, por exemplo, precisa retirar tecido ou reposicionar uma estrutura anatômica. E aí, por exemplo, no lip lift, né, no lifting supercílico, a gente precisa encurtar o lado superior. Então, tem situações que são cirúrgicas, mas
A gente tem situações, e principalmente quando a gente está falando ao redor do lábio, não só do tratamento labial isolado, né? Quando a gente está procurando um rejuvenescimento perilabial completo, aí que a gente entra na expertise do profissional, porque não existe receita de bolo, né, Ana? Isso aí, com certeza, né? Então vamos falar um pouquinho aqui com a Cris Salles, né? Porque a Cris já fez preenchimento, né? E o que que levou, né? Qual foi a importância de você investir no preenchimento labial? Ao longo de 5 anos, né, que a doutora Ana cuida de mim. É muito tempo. Então, é toda uma construção de uma face, né? De uma educação, de querer um pouquinho mais de naturalidade, de sutileza. E assim, quando a gente iniciou, lembra lá atrás, foi por conta de pele, né? Acho que de uma imaturidade. Hoje eu acho que eu sou mais madura em questão de tudo. Você sempre pegou muito no meu pé. Cris, e isso, tá comendo? E aquilo, tá comendo? Tudo isso reflete, né? Na nossa pele, no nosso corpo, na boca, de forma direta. Então, quando eu iniciei, foi por isso. E aí eu fui pegando o gostinho de cuidar de um todo até que chegou na boca. E aí eu querendo sempre aquela bocona, ela brigava comigo. Eu lembro que às vezes eu chegava lá e ela falava: olha, tal pessoa falou pra mim que você tá com a boca muito grande no Instagram. Como isso? Eu falava: Ana, eu tô crescendo um pouquinho com o lápis, lembra, Ana? É porque ela faz o preenchimento, depois ela faz um contorno Mas hoje tá ultrapassando natural, o hoje tá lábio. só com o lápisinho. Aí eu falo, não faz isso, senão seu lábio fica muito volumoso. Pois é, e eu sempre falava: não, doutora Ana sempre, sabe, sempre sutil, sempre extremamente natural, e me educou muito bem, que hoje eu sou, né, sou completamente satisfeita e sigo o que você me fala e tô aqui com a boquinha do jeitinho que você fez. Você colocou para não ter o contorno, né? E, Binho, fala um pouquinho, você tem maquiado muitas clientes com os lábios muito transformados, que você Muito. acha que esteticamente não te agrada? Em algum momento me assusta, porque eu lido direto com a textura. E eu me deparei com 2 bolsas numa cliente, tanto na parte superior quanto na inferior. Uma bolsa que parecia que a qualquer momento aquilo ali iria explodir. Não era natural. Visualmente, a gente, sem prestar muita atenção, até admira. Mas quando você vai para perto, ela tinha um pêssego na boca de cada ladinho, sabe? Fazia aquela curva também aqui dentro. Eram 2 bolsas. Uma bolsa de um lado, uma bolsa do outro, que tinha um buraquinho no meio, e aqui uma bolsa inteira, mas muito grande. E eu tinha medo de passar o pincel. Imagino, você deve ter achado muito estranho, né? Porque realmente, né, a gente, na hora de abordar um lábio, né, tanto a cirurgia plástica quanto a dermatologia, a gente tem que preservar a anatomia da região e sempre pensando, né, da relação do lábio com as outras estruturas, né? E avaliar individualmente o que cada paciente precisa. Porque alguns não precisam de volume, mas de uma eversão. Outros querem um volume, não precisam de um contorno, né, Gabriela? Exatamente. Essa decisão ela é crucial, né, para a gente oferecer resultados naturais. E você sabe, Ana, que você pegou num ponto extremamente importante, que é a naturalidade. Porque eu acho que vocês 3 devem estar assistindo uma realidade de que muitas pessoas estão buscando resultados que claramente não são naturais, mas que para um nicho específico de pessoas, aquilo virou padrão estético. Sim, com certeza. A gente tem discutido isso até nos congressos, né? Porque essa geração, assim, da faixa dos adolescentes até 20 e poucos anos, eles acham que o bonito, né? Eles acham que realmente é bonito. É o Tá muito, com aquele né? lábio super volumoso, né? Mas isso é um nicho que a gente viu muito em cirurgia plástica corporal também, viu? Porque a gente observou essa evolução na cirurgia de mama, por exemplo. Então, no começo, estou falando, por exemplo, de 20, na verdade, uns 30 anos atrás, as pessoas tinham vergonha de descobrirem que elas fizeram uma prótese de silicone. Então, eram aqueles volumes pequenos para aparentar uma mama natural. E aí, os volumes foram crescendo e hoje existe um nicho de pessoas que querem aquele, quando a gente fala, aquele peito bola, né, aquela mama bola, um decote com um colo muito marcado, que claramente não é natural.
mas existe um nicho de pessoas que querem isso mesmo, todo mundo ao redor sabendo que aquilo não é uma mama natural, que aquilo é uma mama com silicone. E eu acho que isso está acontecendo também com as faces, tá? Infelizmente, a gente está observando esse nicho de pessoas, né, que estão buscando resultados realmente estigmatizados, né, e é assustador. Sim, que aí você começa a virar quase como uma caricatura, né? Você vai perdendo um pouco daquela face humana, né? Exato. E eu acho que acaba envelhecendo. Eu tenho exemplo de 2 pacientes que eram pacientes minhas desde criança e elas queriam fazer preenchimento labial, uma com 15, outra com 17, e eu achei que o lábio delas era perfeito, eu não quis fazer, elas foram fazer com outro profissional. E hoje elas têm 19, 20 e pouco e estão assim, muito mais Carinha de 30. envelhecidas, parecem que têm 30 e poucos anos, porque o lábio está gigante. Elas não param de fazer o preenchimento. Mas isso tudo a gente está falando não é para vocês terem medo de preenchimento labial. Na verdade, a gente está aqui para dizer que o preenchimento, quando ele é bem indicado, né, quando você avalia isso muito bem com o médico, você consegue resultados muito bonitos, porque o lábio envelhece. Então, com o passar dos anos, a gente vai perdendo densidade óssea e também existem coxins de gordura, porque embaixo da pele existe gordura, músculo e osso. E tudo isso suporta a pele, né, da nossa face e também da região labial. E essa perda de densidade óssea e de coxins de gordura e também todo o movimento da mímica facial, da musculatura ao redor da boca, vai gerando alterações, né? Então você vai perceber que o lábio vai ficando mais fino, ele vai invaginando. E você vai marcando, vai formando aquele código de barra, né, que vocês chamam muita atenção no consultório. Ah, doutora, eu queria tirar esse código de barra, né? Que é uma coisa que às vezes exige tratamentos combinados para que você consiga um resultado satisfatório. Então, é muito importante também lembrar que a gente tem que tratar a região perioral, né? Porque o lábio envolve toda a região em torno do lábio, abaixo do nariz e até o queixo. Para que você consiga, muitas vezes, um lábio bonito, você tem que antes estruturar outras áreas da face, não é isso, Gabriela? Exatamente. E uma das coisas mais interessantes, e muito frequente, né, Ana, que a gente vê no consultório, são as pessoas, às vezes, chegando e falando assim, olha, o que está me incomodando é essa boquinha caída, né, aquele sulquinho aqui, eu só quero isso. E, gente, essa é uma das coisas mais difíceis de você corrigir com naturalidade, porque antigamente, né, Ana, a gente vinha aqui e preenchia só que essa região, que na verdade é um buraco negro, né, e cabe muito preenchimento sem realmente esticar essa pele. E na verdade, isso daqui é uma consequência da queda que vem daqui da face. Exatamente. É coxins de gordura, perda de sustentação óssea, a própria flacidez de pele, a ação dos músculos depressores. Então, quando a gente está buscando um resultado natural, ou seja, aquela pessoa rejuvenescida, que você olha, você acha que realmente ela tem 10, 15 anos a menos, sem estigma, sem aparentar procedimentos, é muito difícil. Você vai ter que mexer em outras áreas faciais, nas adjacências. E é por isso que os tratamentos simplistas, né, hoje em dia, né, que a gente vê, eles estão estigmatizando demais as pessoas, porque o tratamento correto e anatômico, ele depende de um diagnóstico que ele vai ser individual para cada paciente. Nem todo mundo tem os mesmos elementos anatômicos no mesmo grau de envelhecimento, né, Ana? Exatamente. Então, isso eu sempre... A gente tem uma tecnologia que você também tem, o Quantificare, né? Que a gente mostra para o paciente todos os ângulos da face, né? Que é uma fotografia 3D, né? Você já fez com a gente, né, Cris? E é um software que permite que o paciente se veja em vários ângulos e aí você consegue mostrar de forma que ele entenda que não basta só preencher o lábio. A queda do canto da boca é reflexo de toda a perda de suporte que você sofreu de osso e gordura em toda a moldura da face, no terço médio da face, no queixo. Então, você tem a ação da musculatura do pescoço também puxando. Você tem um músculo que é um músculo depressor, que puxa o cantinho da boca para baixo. Então, assim, é bem complexo. Muitas vezes, para o paciente jovem que quer só um embelezamento, é mais fácil, porque ele tem ainda toda a face muito bem estruturada, então ele vai querer
só um pouquinho de ácido hialurônico para construir um ponto de luz, fazer um tubérculo no lábio, dar um pouquinho de volume, corrigir uma assimetria. Mas quando você já tem sinais de envelhecimento, depois dos 30, 35 anos, aí já fica bem mais complexo. Eu particularmente acho o seguinte, esse efeito que ela falou agora do peito, foi aquela fase que todas se referiam, eu quero um peito igual da feiticeira. Né? Tem as fases de exemplos, né, que o paciente dá. Não é isso? Todo mundo, aquela fase foi estigmatizada feiticeira. O peito da feiticeira, que muitos odiavam e outras amavam. Aí veio essa fase paniquete do corpo, muito sarado, muito estruturado e tal. Agora veio a fase do rosto do Instagram. As pessoas não entendem que aquela foto, ela passa por filtros. Tem pessoas que já, não sei se já aconteceu com você, de te levarem a foto com filtro feito. Sempre. Eu queria ficar com esse efeito no rosto. Sim. E para mim chega as pessoas com as maquiagens. Quando elas pegam uma maquiagem feita num tapete vermelho, vamos lá, das Kardashian, ou delas prontas, produzidas para campanhas. Ali tem todo um tratamento de imagem, E a luz, um tudo pós. interfere ali. Aí quando encontram elas, eu fiz até um post sobre isso, quando as encontram num tapete vermelho, e que depende da distância focal, quando tem uma lente para fazer esse registro, mostra um comparativo delas no mesmo lugar, com uma lente mais próxima e uma lente que precisa de muitos cristais, que esse cristal já vai trazendo um filtro para essa foto e traz uma maquiagem belíssima. Sim. E quando você vai ver pertinho, essa maquiagem tem todos os defeitos que a gente encontra no dia a dia, como uma rachadura, um borradinho de rímel, e que as pessoas trazem achando que existe uma perfeição nisso tudo. Que não existe. Elas preferem ser enganadas. E é bem interessante você falar isso, porque tem pessoas que você realmente vê que quando elas estão na foto paradas, né, elas têm um lábio bonito, mas que quando estão em movimentação, você vê fica todos muito os feio problemas. E elas têm dificuldade até de expressar as palavras, né, Gabriela? Gente, você tocou num ponto, Aninha, que é exatamente o ponto que ele disse e você também abordou. As pessoas estão buscando aquela beleza estática e que, ao alcançar essa beleza estática, você comprometeu a sua mímica facial. E vamos lembrar, né, como a gente acabou de comentar, quando a gente está tratando as adjacências da boca, né, do lábio, a gente tem uma série de musculatura. A gente tem muitos músculos que elevam o lábio, né? Só que na região central a gente tem 4 músculos elevadores de lábio, fora os diagonais, os depressores. Então, todo e qualquer preenchimento nessa região interfere. Com certeza. Ou negativamente, depende de como a gente está usando a biomodulação a nosso favor, mas interfere na mímica facial. Então, essas pessoas, muitas vezes, acabam ficando bonitas na foto, mas quando essas pessoas estão sorrindo, chorando, a gente vê isso muito em memes, né? Você não sabe se a pessoa está sorrindo, chorando, se ela está triste, se ela está... não consegue decifrar, porque não existe mais uma mímica livre da face. Os movimentos musculares faciais estão travados. E aí a gente cai naquele âmbito da artificialidade. Você olha, você acha estranho, te causa estranheza. Muitas vezes as pessoas não sabem identificar o porquê que está estranho, mas cai naquele vale da estranheza, né, Aninha? Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito importante você ter um médico experiente, né, que você possa se ver de perfil e ver se realmente é o lábio a estrutura mais importante naquele momento para você investir. Porque às vezes você tem que investir em outras áreas da face, construindo primeiro o queixo, sustentando toda a região do terço médio da face. Isso já vai refletir numa melhora do canto da boca que está caindo. Deixa eu aproveitar esse gancho. Eu adorei o seu olhar, Binho, porque o legal é que você tem o olhar de maquiador e o olhar de fotógrafo, Sim. né? Você explicando aí esse lance das Kardashians, que você não fala só da maquiagem, mas tem um lance também de luz, né? De câmera. Muito legal. E aí, aproveitando também que você falou de modismo, tem algo também que estava muito em alta
Eu acho que tá ainda, não sei, porque a gente deixa de ouvir também, é a bichectomia, né? O que vocês acham, né? Você e a doutora Gabriela sobre isso, os danos, né? Os benéficos, não sei se houver. A bichectomia, quando bem indicada, ela deve ser realizada. Mas o problema é que ela está sendo indicada de forma tá tão banalizada. Exatamente. E aí, Gabriela vai falar um pouquinho sobre isso, né? Porque ela, como cirurgiã plástica, vai falar das complicações da bichectomia. Fala, Bim. Eu fui abordado pelo meu dentista. Ele falou, você tem vontade de fazer a bichectomia? Eu falei, não. Porque eu não... Ainda bem, né? Não tem, eu corro. Na verdade, eu corro. Aí ele falou assim, você morde muito a sua bochecha, tal. Eu falei, não, é uma vez ou outra que isso acontece. Ele, então você não tem indicação. Pelo menos, ele foi sensato. Exatamente. É a mesma coisa quando as pessoas falam, você quer fazer o procedimento, botar uma lente no dente. Isso tudo interfere, inclusive, no jeito da gente falar, né? Do alcance da língua. Sim. O aparelho já faz isso com a gente, né? Então, acho que as pessoas elas estão chegando num ponto que elas não pensam para fazer. São muito imediatistas. São imediatistas. Veem que não deu certo o que elas planejaram. Então, elas tentam corrigir fazendo outro procedimento em cima e isso fica sem fim. E aí perde a mão quando vai ver o último que colocou a mão é que pega o peso do problema todo para o pessoal que assiste aquela pessoa, aquele público que olha para ela e fala assim, mas está vendo? Olha o que, vamos lá, um exemplo, olha o que a Ana fez nela. Às vezes a Ana foi fazer o retoque que ela precisava para não ter mais problemas de saúde muitas das vezes, né? Mas foi a última pessoa a cuidar, né? Exatamente. E eu acredito que você tenha pego vários pacientes daquela então pessoa que trabalhou aqui em Campos, que teve aquele problema todo com a cidade inteira, que foi parar no Fantástico. Foi uma profissional não médica, Gabriela, que fez várias injeções. Eu acho que cheguei a falar no grupo, né? Gabriela faz parte do grupo Imperadoctors, que é um grupo que foi criado há uns anos atrás e foi pelo perfil do Instagram Pele de Imperatriz e reúne vários médicos que são referências dentro das suas áreas de atividade. Aí tem cirurgiões plásticos, dermatologistas, são 60 médicos no Brasil. E aí a gente discute muito sobre isso. Eu relatei na época, né, que teve essa profissional que injetou metacrilato dizendo que era ácido hialurônico, né? Sim. Isso é um crime, né? Mas, quer dizer, de qualquer forma, a Gabriela vai explicar um pouquinho, né? Porque quando a bichectomia é mal indicada, você acaba necessitando de preencher o rosto de uma forma quase que sem limite, né, Gabriela? E uma coisa importante, antes até de falar disso, é que a bola de Bichat, né, que é a gordura retirada na bichectomia, ela é um coxim que ela se estende da região temporal, passa embaixo desse osso e ela termina aqui. Primeira coisa, né, que além do afundamento excessivo dessa região, a gente também pode ter o afundamento da região temporal pela retirada errônea da bola de Bichat, do emagrecimento excessivo da bola de Bichat. Vamos falar que a bichectomia ela é uma excelente cirurgia para quem realmente tem um excesso, uma hipertrofia dessa bola de Bichat. E realmente quando você está mordendo demais, ou em algumas situações que os pacientes eles têm, principalmente ao sorriso, uma herniação, ou seja, uma protrusão, uma elevação ali, a bola de Bichat na mímica facial, ao sorriso. Que nessas situações a gente pensa, mas não simplesmente para afinar o rosto. Na verdade, eles usavam muito o slogan de tipo realçar a maçã do rosto, só que esvaziando embaixo. Então, eu acho que foi super indicado mesmo. Eu acho que até deu uma diminuída nessa febre. Com certeza. Agora estão fazendo outras coisas, né? Mas, voltando na indicação da bola de Bichat, da bichectomia, é uma ótima cirurgia. Mas, como tudo, como preenchimentos, como cirurgias, como tecnologias, gente, existem as indicações corretas. Você pode fazer crimes hediondos usando bons procedimentos, só que com a indicação incorreta. Exatamente. E aí você esvazia, você pode sofrer um esvaziamento da região temporal, isso gera uma face mais esqueletizada, que passa sempre uma mensagem de face mais envelhecida,
e você necessitar de ficar preenchendo todas essas áreas que sofreram essa perda volumétrica exagerada. Acho que o problema está na banalização do procedimento. Como tudo, né? É, Eu sempre exatamente. falo. Não O usar sucesso porque do realmente tratamento precisa, né? tá na boa indicação, né? O que acontece? Na maquiagem, isso também vem acontecendo, porque as pessoas não entendem o propósito do visagismo, né? O contorno, a iluminação, ele tem um propósito. Então você vai olhar para sua cliente e ver em que ponto do rosto dela você precisa ressaltar ou esconder. E essa fórmula de YouTube de maquiagem, de maquiar, faz com que o público leigo vai para ali e cria um padrão de maquiagem para que todas as pessoas tenham que iluminar, que contornar em todas as regiões. Não existe uma região ou duas. Não existe a necessidade, tem que ter em tudo. Então, quando você faz isso tudo, você não passa a fazer uma maquiagem, né? Você faz uma mascaragem. Aí as pessoas, os maridos que falam muito, né? Ah, mas essa maquiagem tá forte. Eles têm esse Mascaragem, termo. eu nunca ouvi essa palavra, adorei. Porque é uma Tá máscara. mascarada, né? É uma máscara, é uma fórmula para todo mundo. Eu vou fazer um delineado infinito. Esse delineado infinito, ele tem um propósito de levantar o olhar, deixar um olhar mais sedutor. Para quem? Tem aquele olhinho com tipo peixe, um olhinho de peixe caidinho. Então, a gente usa dessa maneira para estratégia, para a pessoa ter um olhar melhor. Assim como na medicina, né? A maquiagem tem que realçar as mensagens positivas e disfarçar as mensagens negativas. Exatamente, é sobre isso. E as pessoas não conseguem ter o mínimo de discernimento, e eu falo mais dos profissionais, porque os profissionais eles preferem viver uma onda, que depois dessa onda a gente não sabe o que vai acontecer até com o próprio, ele pode não se manter no mercado, porque aí vem aquela fase assim, mas esse profissional tá tão cafona. Não, ele não tá cafona, ele tá usando todos os artifícios que deram para ele se manter no mercado de uma maneira prostituída. Entendeu? Isso aí. Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da anestesia, né? Porque muitas pessoas têm medo da dor. E existem excelentes cremes anestésicos. A gente pode também fazer um bloqueio anestésico, não é, Gabriela? Ficar muito confortável para o paciente fazer o preenchimento. É um procedimento relativamente rápido, né? E quando o paciente quer fazer mais volume, a gente pede para voltar depois, né, Gabriela, e reavaliar para ver se realmente vai haver necessidade de colocar mais volume naquele lábio. Eu também tenho essa mesma postura sua, viu, Aninha? Porque muito volume de uma vez no lábio, você interfere muito na mímica labial. E a pessoa até para pronunciar certos fonemas, né? Sim. Eu acredito que é melhor você fazer um preenchimento, por exemplo, digamos, 1 ml numa primeira sessão, deixa ter um pouco de integração tecidual, e aí você parte para um próximo preenchimento. E aumenta o risco de complicações também, né? Que a gente sabe que quanto mais volume, maior o risco, né? Que quando você faz um preenchimento, como todo procedimento médico, existem riscos, né? Então, pode haver um sofrimento do tecido ali por uma oclusão vascular, ou até o próprio excesso de volume comprimir aquele vasinho, não necessariamente, né, o vaso ficar obstruído pelo ácido hialurônico, e aí a gente acabar tendo que recorrer a técnicas para tentar reverter aquela obstrução. Fala um pouquinho das complicações que você tem visto aí com mais frequência no consultório. Olha, o que a gente tem, o corriqueiro, que a gente sabe que é inchaço, que é equimoses ou hematomas de ficar roxinho, isso a gente sabe que pode ocorrer de uma forma relativamente frequente, mas essas complicações mais temidas, né, que é principalmente o comprometimento vascular, e essas situações elas são de urgência, digamos, de uma atuação imediata do médico que está fazendo esse procedimento. E ainda bem que para ácido hialurônico nós temos uma enzima que dissolve o ácido hialurônico. E quando a gente tem qualquer tipo de complicação vascular, a gente tem a hialuronidase, que é essa enzima para dissolver. Vale ressaltar, gente, que principalmente que a gente vê essa onda, né, de preenchimentos definitivos, que não existe antídoto nem enzima para dissolver esses preenchedores.
Então, nos casos, principalmente de preenchimentos com metacril, polimetilmetacrilato, né, que são os nomes das substâncias principalmente usadas para bioplastia, as complicações também são definitivas. Então, a gente precisa sempre pesar, colocar na balança. Claro que a gente observou muito preenchimento com metacril, principalmente antes, né, na década de 90, isso foi muito frequente, que nem existia o ácido hialurônico. Então, a gente tem muitas pessoas que foram preenchidas naquela época, achando-se que o produto era seguro, e até então era o que tinha, e que colhem os frutos desse preenchimento feito lá atrás com nódulos, com deformidades, com artificialidades, e infelizmente, essas complicações, esses nódulos, esses desenguramentos, essa pessoa nunca vai ter, e isso eu digo, essa pessoa nunca vai ter a normalidade anatômica que ela tinha antes. Tá? Então, eu acho que sempre que possível, né, óbvio, a gente precisa pensar nesses riscos na hora de fazer um procedimento, porque todos os tratamentos estéticos ou de saúde ou médicos, existem riscos. E a gente precisa discutir com o paciente todos esses riscos, porque a gente vai estar correndo em menor ou maior grau. O paciente tem que estar junto com a gente em todos esses riscos, por menores que sejam. E tem que confiar na gente, escolher bem o profissional, para que o profissional que esteja cuidando, né, de você saiba proceder em eventuais complicações, porque elas existem e precisam de conduta imediata, né, na maioria das vezes. Com certeza. É uma conduta realmente que tem que ser na hora ali. Você não pode deixar passar um dia, 2, né? E não ficar pensando assim, eu vou fazer o preenchimento, se não der certo, depois eu tiro. Consegue desfazer? Que normalmente, se for uma pequena obstrução, a gente reverte bastante ali na hora, sem problema. Só que, às vezes, em algumas situações, o paciente tem que ficar sendo visto ali durante várias horas. Nem sempre a anatomia do lábio, né, Gabriela, dependendo do material injetado, a gente vai conseguir dissolver todo aquele ácido hialurônico, né, porque existem vários fabricantes de ácido hialurônico no mercado. Então, você tem que saber exatamente o médico que você escolheu, se ele realmente está apto para tratar aquelas possíveis complicações que podem acontecer mesmo obedecendo toda a técnica correta, né? Porque algumas complicações são relativas ao produto, outras relativas a quem está aplicando e outras são realmente fatalidades que podem acontecer com qualquer procedimento. E não é sair fazendo preenchimento, principalmente se for grandes volumes, achando que você vai voltar com a anatomia anterior. Então, existe uma dificuldade para desfazer, né? Sim. Caso você... Sim. Agora, a Gabriela vai explicar um pouquinho. Fala aí, Gabriela. Uma coisa importante de se ressaltar é o seguinte, existe o antídoto, né, que é a hialuronidase, a gente consegue dissolver o ácido hialurônico, mas ele, principalmente em grandes volumes, houve uma distensão tecidual. E essa adaptação anatômica, ela pode não voltar mesmo à sua anatomia original. Você tem uma expansão tecidual, aquele espaço foi aberto entre tecidos. Muitas vezes, em determinadas situações, você vai ter um tecido cicatricial, algum grau de fibrose na recuperação desse tecido. Então, principalmente naquelas faces, né, overfilled syndrome, né, que a gente fala, que são as faces hiperpreenchidas, bocas hiperpreenchidas, quando a gente busca reverter, muitas vezes teve tanta expansão tecidual que quando você simplesmente diminui o volume, a movimentação não volta a ser como antes, né? Muitas vezes a gente sente até, você fala, meu Deus, né, já passou pelo ultrassom, já viu que não tem ácido hialurônico e a textura não está normal, ainda está endurecido, ainda tem alguma dificuldade de mobilidade. Isso acontece porque você causou uma distorção anatômica naquela região. Então, não é simplesmente assim, se eu não gostar, eu tiro e tá tudo certo e vai voltar assim que era. Jamais pensem assim. Tá? A partir do momento que você injetou algo no tecido, o tecido nunca vai voltar, teoricamente, à normalidade, em raras exceções. Agora, uma dúvida. Em que caso é indicado o metacril? Ele não é indicado em caso algum? Não. O polimetilmetacrilato, ele pode ser indicado, ele tem liberação
para uso em paciente HIV positivo. Né? Então, nesses casos, né, Gabriela, você faz, né? O que é preconizado, né, e principalmente coberto pelo sistema público de saúde, é o uso para lipodistrofia por uso de antirretrovirais. Então, os pacientes que estão há muitos anos em uso de antirretrovirais... Os retrovirais, só para vocês entenderem, né? Sim. São usados no paciente HIV. Usadas no caso do HIV positivo, né, na AIDS. Mas o uso crônico desses medicamentos, ele causa lipodistrofias. Então, tem diversas áreas que têm adiposidades e na face costuma ocorrer um consumo desses coxins. Só que a gente tem que lembrar que são pacientes que, de alguma forma, eles têm uma imunidade comprometida. Então, eles dificilmente possuem reação a esse metacril. E outra coisa importante, ele é liberado para uso em pequenas quantidades. Então, muitas vezes, vai usar 1, 2, 3 seringas no paciente. Não é o que a gente vê o pessoal usando. Corporal, então, nem se fala, né? Que a gente vê a febre dos glúteos, né? Agora é a febre dos glúteos, né? Também. Então, fala um pouquinho sobre isso também, para alertar, né? Porque tem cada vez mais até médicos injetando o PMMA nos glúteos, né? Um plão do mercado bem grande. E eu falo que só quem opera sequelas de PMMA pode dizer o quanto isso... o quanto não queremos mexer com isso, vamos dizer. O que acontece é o seguinte, qualquer tipo de preenchedor definitivo, qualquer tipo de implante definitivo, as consequências também serão definitivas. E, atualmente, o mercado tem vendido novas linhas de PMMA, principalmente com nomes fazendo uma alusão à segurança, né, Ana? Mas eles têm vendido essa ideia de que agora tem um PMMA seguro. Só que, pessoal, se eu tenho um preenchedor que vai ficar lá para sempre, e eu tenho alterações anatômicas que vão ocorrendo ao longo do tempo... Pelo envelhecimento, né? Você vai sofrendo alterações anatômicas. Muito, principalmente na face, a gente vai tendo reposicionamento e queda de coxins. E esse produto que inicialmente estava aqui, ele vai pesando. E na face é muito frequente a gente assistir faces típicas de PMMA, com aquele peso na região malar anterior, né, Ana? Porque foram previamente preenchidos aqui em cima, com a pitose da face, eles vão caindo, e principalmente na região perilabial, né, que foi muito usado, né, principalmente antigamente PMMA para bigode chinês, lábio, a gente vai tendo um descenso e uma redução de mobilidade muito grande. E nos glúteos, né, já que você até levantou a discussão em cima disso depois, a gente observa que essas regiões elas vão ficando ao longo dos anos mais empedradas, né? Muito frequente isso. E agora, né, tem se vendido, né, essa ideia como procedimento seguro, só que as complicações mais frequentes do PMMA, elas não são vistas em curto prazo. A gente tem, às vezes, paciente começando a dar sintomas 10, 20, 30 anos depois do preenchimento. Tem muitos pacientes que não vão ter sintomas ou complicações? Claro que tem. Mas, se ocorrerem essas complicações, nós temos que já avisar. As cirurgias, elas nem são mais estéticas, elas são consideradas cirurgias reparadoras, porque a gente vai abordar quando está causando uma deformidade maior, quando tem granulomas, fístulas. Então, são situações dramáticas. E, infelizmente, a gente está assistindo uma banalização também corporal. Com certeza, né? O que acontece? Eu acho que é muito parecido com o que as trans viveram nos anos 80 e início dos 90 com silicone industrial, que você encontra com elas, você olha para o tornozelo, tem resíduo. Então, o metacril, eu acho que ele tem essa mesma linha, né? Essa pegada de estar com a pessoa para o resto da vida, com certeza. A gente tem... só que o seu corpo vai mudando. E aí o que acontece. Por exemplo, como eu estava relatando anteriormente, vocês não estavam aqui, eu tenho um paciente que ele é paciente há muito tempo, ele sempre faz procedimentos comigo, mas aí ele foi num amigo que ofereceu para ele para fazer o metacrilato em outra cidade. Aí ele fez na região da barba, né, em todo o contorno da mandíbula, e ele hoje sente o peso, né, do metacril
e vai ter que estar sempre sustentando o terço médio da face até ele resolver tirar, né, parcialmente, porque também há uma dificuldade de tirar tudo, né, Gabriela? Que foi moda também, né? O Metacril, vamos dizer a verdade, a gente não consegue retirar tudo. É muito difícil. Vamos dizer, quando a gente abre, né, o tecido, né, digamos, até a gente começou a falar de lábio, vamos falar de um lábio com PMMA. Quando a gente abre cirurgicamente esse lábio, a gente não consegue retirar todo o PMMA porque ele está grudado nos tecidos. Ele não tem um plano que você consegue delimitar. Aqui é tecido natural, aqui é Metacril. Eu costumo dizer para os meus pacientes que retirar PMMA do nosso corpo é que nem tentar tirar o chocolate de um bolo formigueiro. Você não consegue. Exatamente Nossa. isso. Tá? Você não consegue. Na cirurgia, a gente tira o que Ele está se espalha, né? grudado. Não, ele fica mesmo aderido. Você vê que o chocolate no bolo formigueiro... Infiltra de certa forma que você não consegue. Você vai ter que tirar todo o tecido, né? Você não consegue retirar todo o PMMA porque ele está incrustado. Então, é sempre uma cirurgia de controle de dano. Isso aí. Então, mas voltando ao lábio, vocês têm alguma dúvida? Não. Mas minha amiga sofreu isso, viveu isso e aconteceu exatamente isso que você falou agora. Ela precisou remover porque infeccionou, quis entrar para um quadro de necrose, que inclusive eu falava para ela, chega, já está bom. E essa determinada pessoa falava, não, podemos botar mais um pouquinho. E ela foi, e ela confiando, e no final deu o que deu, que todo mundo já sabe. Mas ela teve exatamente isso. Agora não foi uma cirurgia estética. Sim, e é uma cirurgia que às vezes pode deixar alguma sequela, né? Como deixou. Então é isso, gente. Tem que pensar bastante na hora de fazer qualquer procedimento, não só, né, o preenchimento no lábio. Né, os procedimentos às vezes são rápidos, passa uma falsa ideia de que é muito simples, mas tudo tem complicação, né? E uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar é que homens também podem fazer preenchimento labial, só que a técnica é diferente. A gente tem que ter muito cuidado para não feminilizar o lábio masculino, né? Então, a abordagem, né, o plano de injeção do produto é diferente, né, Gabriela? Existem peculiaridades anatômicas de um lábio masculino, que é não criar os tubérculos arredondados que a gente busca no lábio feminino. Quando a gente está buscando um lábio masculino, se a gente quer manter uma característica mais viril, a gente ainda está buscando um lábio que seja mais fino, mantenha uma característica mais longa. Se a gente colocar muito volume e muitos tubérculos no lábio masculino, a gente está feminilizando Exatamente. a aparência desse homem. Busca mais uma eversão, né, do lábio. A gente tem que discutir isso com o homem. Então, hoje em dia, a gente tem que discutir, inclusive, isso, né? Você quer características femininas? Exatamente. A não ser que o paciente realmente faça opção, né? Porque hoje a gente tem realmente, com toda essa transformação que a gente está observando, né? Que tem pacientes que querem masculinizar o rosto e outros querem feminilizar o rosto, Que né? é o caso até do próprio Botox na região dos olhos, né? Porque a mulher tem essa têmpora, né? Sim, a característica, né, da fronte e das sobrancelhas no sexo masculino é diferente do sexo feminino, né? E que a gente As vê... sobrancelhas masculinas são mais retas, a mulher tem uma convexidade na região frontal, a sobrancelha já é um pouco mais arqueada. E a gente vê, de fato, profissionais até pecando nesse momento, que entra a feminilização do rosto num paciente, porque, de repente, até por não ter tantos clientes masculinos, eu acho que ela não se atenta até aquilo que foi estudado, né? Mas em alguns casos a pessoa quer realmente mudar de sexo, né? Aí, não, mas aí não. Essa mudança de sexo, não, mas aí eu não estou falando sobre essa mudança, não. Estou falando você está falando do paciente que não buscou aquilo, né? Exatamente. E que a receita de bolo, entendeu? O Botox. Exatamente. Que é aplicar falando de fórmulazinha para todas as faces e a fórmula para faces femininas nas masculinas. Exatamente. Perfeito. Falando de cicatrizes, o preenchimento ele ajuda de alguma forma, esconde de alguma forma? Como que
Tira essa Responde aí, dúvida. Gabi. Pode sim, é uma boa arma que a gente usa para camuflar cicatrizes. Quando a gente tem cicatrizes que são mais deprimidas, então, por exemplo, se a gente tem cicatrizes faciais, que elas não estão retraídas, ou seja, elas são macias, mas elas estão fundas, é excelente a gente ter uma correção de cicatriz, que a gente simplesmente abre uma seringa e a gente vai usar, preencher essa cicatriz, e a gente ainda usa também para qualquer região do rosto. Existem também ácidos mais leves, né, que são até para melhora de qualidade de pele, né, Ana, que estão sendo usados até para cicatrizes de acne, mas também voltando ao lábio, isso é muito interessante porque a gente consegue melhorar muito aspectos até de lábios fissurados, né, que são as fissuras labiopalatinas, né, que esses lábios a gente consegue até um resgate da naturalidade desses lábios com ácido hialurônico. Então, é uma arma, sim, que a gente Nossa, pode... que incrível. Né? Legal, né? Incrível. A gente consegue realmente resolver várias assimetrias, né? Não só no lábio, mas também no restante da face, né? E é muito importante também a gente colocar que existem vários tipos de ácidos hialurônicos e na hora de escolher o produto, escolher o ácido hialurônico, a gente tem que escolher um ácido hialurônico próprio para aquela região. Né? Isso tanto para o lábio, para outras áreas da face também, né? Porque senão você pode deixar realmente o lábio com menos mobilidade ou o paciente sentir a palpação algo estranho, né? E até não ter uma... Agora a gente tem a técnica Stability, né? Que é tornar os lábios mais beijáveis, né? Mas você até torna o lábio menos... com uma sensibilidade diferente, né? Menos atraente, né? Você coloca um produto que não é adequado, né? Bom, a gente tem que também frisar, como a Ana acabou de salientar, que existem vários tipos de ácido hialurônico. E, gente, os ácidos hialurônicos que mais estruturam, ou seja, deixam o lábio mais marcados e mais evertem o lábio, tem maior capacidade de eversão, são aqueles ácidos mais firmes. E esses ácidos, eles vão estar mais palpáveis. Então, ao tato, ao beijo, eles são mais notáveis. Ao passo que ácidos mais fluidos, e também a gordura, porque a gente também usa a lipoenxertia, né, para aumento labial, quando a gente tem um preenchedor mais fluido, a gente mimetiza a densidade natural do lábio. Então, Ana, eu até levei, a semana passada, lá para os meus residentes, eu levei vários ácidos e nesse pool de seringas de ácido hialurônico, eu mostrei, olha, tá vendo esses 6 ácidos hialurônicos aqui? Todos eles podem ser usados para lábio. E aí a gente foi colocando num vidro, né, para eles verem a diferença de ácido hialurônico. E eu falei, olha, com esse daqui, você deixa aquele lábio, né, que tá Um volume maravilhoso. Lábios revertidos, Russian lips, que são aqueles mais firmes, que você consegue dar uma eversão maior. Esses mais fluidos, eu vou deixar um aspecto mais glossy lips, só um reavivar mucosa, para contorno. Então, assim, a gente tem tantas variedades de ácido hialurônico que a gente pode usar para lábio e também para o restante da face, que a gente pode fazer o que a gente quiser. E até deixar lábios extremamente artificiais. E não deixar os lábios mais beijáveis, né? É literalmente uma obra de arte, eu tô lembrando né? agora uma pergunta, né, que eu pedi para deixar dúvidas, né, no direct no Instagram, como prevenir o envelhecimento labial. Então, acho que uma dica importante, né, é você cuidar dos seus dentes, né, porque os dentes, né, Gabriela, servem de suporte para o lábio, né, e o cigarro, que é uma outra questão, né, porque aí você vai exagerar, vai usar muito a mímica, né, e aí com isso, precocemente, você vai criar as rítides, as rugas periorais. Fala mais aí de dicas. Manter os lábios hidratados. Existem exercícios? Não, exercícios não. Quanto mais você exercitar, mais você vai marcar. Nem pensar. Isso era coisa de antigamente. Que tinha aquele pessoal que ia pra televisão fazer exercício para você diminuir o envelhecimento. A única região do corpo que a gente não quer músculos fortes é na face.
Não pode ficar fazendo exercício facial, isso é ultrapassado. Tem mais alguma dúvida? Eu não. Quer finalizar, Gabriela? Que aula, né, Binho? Algo que a gente tem esquecido? Só lembrando, né, claro, né, lembrando um pouquinho da parte cirúrgica, existem situações que, principalmente, né, o alongamento do lábio superior, que é uma das coisas que vai acontecendo muito no nosso envelhecimento, esse alongamento do lábio superior, ele vai bloqueando a exposição dos dentes superiores. Isso vai acontecendo em maior ou menor grau com todo mundo. Isso faz parte do nosso processo de envelhecimento. E existem situações que, às vezes, as pessoas estão com o lábio envelhecido, aquela parte cutânea do lábio alongado, cobrindo os dentes, e a pessoa quer um preenchimento labial. E se você olhar só para o lábio mesmo, isoladamente, você fala, nossa, cabe, né, um voluminho, um contorninho. Mas a gente tem que lembrar que todo preenchimento labial, ele é tridimensional. E nesses casos, esses pacientes que já têm aquele descenso do lábio, se você colocar mais volume ali, você vai causar um possível maior descenso. E é nessa indicação principal que a gente tem a cirurgia de lip lift. Isso. Que é essa cirurgia só para pessoas envelhecidas. Às vezes a gente tem pessoas jovens, mas que têm anatomicamente, geneticamente, esse alongamento labial. Essas pessoas muitas vezes aparentam mais idade do que elas têm. Então, essa é uma das situações em que o profissional, se ele não for cirurgião, ele tem que parar e pensar, não, peraí, se eu for fazer um preenchimento, eu vou piorar o aspecto anatômico de envelhecimento. E aí você tem que saber a hora de indicar o colega cirurgião plástico. Eu acredito que na maquiagem vocês vejam muito isso, eu quero dar um realce na boca, mas, gente, o lábio está lá embaixo. Você só vê quando a pessoa está conversando, você só vê os dentes. Faz um milagre, né, Binho? E é nessa situação que a gente tem que parar e pensar, porque essa é uma situação que é eminentemente cirúrgica, né, Ana? Então, nem todos os lábios podem ser preenchidos. Se você causar um preenchimento labial, principalmente um volumétrico, você pode, né, aumentar o bloqueio visual desses dentes, fora os preenchimentos de miomodulação que podem bloquear a musculatura, como a gente conversou no início, né? Mas eu só quero trazer à tona essa outra situação, que é uma situação cirúrgica, mas que tem uma indicação precisa e deve ser pensada pelos profissionais, e nesse caso, entra a cirurgia de lip lift, né, que acho que a chave do bom tratamento é o diagnóstico correto e a indicação do procedimento correto, né. Então, acho que eu só queria mesmo fazer mais essa contribuição, né, ao tratamento labial, porque o rejuvenescimento, gente, eu costumo falar, né, a gente já conversou muito sobre isso, não adianta você pensar que só cirurgia vai te manter rejuvenescido, porque não vai. Antigamente, cortava, se costurava, esticava o rosto, mas você olhava para aquelas pessoas, você sabia que ela estava envelhecida, era uma pessoa envelhecida, esticada. E também não adianta a gente pensar que só procedimentos minimamente invasivos vão segurar a face até o final. Tem uma hora que às vezes a pessoa quer mais, e a gente fala assim, não, ó, agora a gente chegou no limite. Mais que isso, para continuar natural, a gente precisa pensar na cirurgia. Tanto em pálpebra, né, Aninha? Face, papada. Com certeza. Precisa pensar nisso, que chega uma hora que a gente vai precisar de todos os tratamentos. Ninguém é obrigado a operar se não quiser. Mas saiba que, em determinado ponto, se a pessoa quiser com naturalidade, ela vai precisar partir para a cirurgia se ela quiser algo mais. Então, acho que cai tudo de novo na indicação correta. E pessoal, procurar sempre bons profissionais, né? E com certeza. Profissionais que vocês também procurariam se vocês tivessem alguma complicação. Isso aí, eu acho que foi excelente. Eu sou fã da cirurgia, indico muito. Eu acho que todo procedimento minimamente invasivo é muito bem indicado, mas quando bem indicado. Mas tem uma hora que a gente tem que partir para a cirurgia, né? Eu agradeço demais a presença de vocês dois aqui, que participaram muito. Prazer foi meu, amor. A Gabriela, a disponibilidade aí de deixar de estar com a família para estar aqui batendo papo com a gente, né? Lembrar vocês que semanalmente estaremos com novos episódios do Questão de Pele. Estamos em todas as plataformas
YouTube, Deezer, Spotify. E preciso da participação de vocês. Participem, mandem sugestões de temas e enviem dúvidas pelo Instagram, Questão de Pele. Então, pele com 2 L's. Tá? Foi um prazer e conto com vocês aqui assistindo ou ouvindo a gente.